Já tava até. Agora, boa tarde. Nós somos a equipe Chima Risks. Estamos compostos hoje pelos integrantes Alexandre, Arthur, Bianca, Daniel e Kézia. E fomos orientados pela professora Mari Gosman. A Sigma almeja ampliar a presença no mercado de seguros e entendemos que esse não é um desafio fácil. Ainda assim, compramos a ideia. Por isso, pensando na antiga modelagem e precificação do prêmio em apólices para inquilinos universitários, nos propomos a desenvolver um modelo preditivo utilizando a sinistralidade histórica para apresentar um novo prêmio atuarialmente sólido, além de sugerir formas de agregar valor e reduzir sinistros à empresa. Ah, bom, eu vou contar um pouquinho sobre a metodologia do modelo, os parâmetros utilizados, passar um pouquinho do contexto que a gente pensou. Minha principal preocupação ao construir um modelo era evitar o overfitting e multicolinearidade, porque tinha algumas variáveis ali que o teste de multicolinearidade apareceu significativo, então eu fiz a união dessas variáveis, como por exemplo, uma das variáveis era se morava dentro do campus, mas tinha também uma variável se morava perto ou longe do campus. Então eu uni essas duas variáveis e transformei uma variável apenas de distância, para a gente conseguir utilizar o menor número de variáveis com a maior significância estatística possível para a gente ter a melhor precisão. Então a gente fez os testes de significância nas variáveis para ver quais tinham um peso relevante ou não na modelagem tanto de severidade quanto de frequência. Então as que não deram significativamente foram estatisticamente significantes, foram removidas do modelo. Posterior a essa engenharia de variáveis, foi testado também as distribuições de probabilidade. Então, eu comparei os modelos através dos testes A e C, então, tanto para severidade quanto para frequência, e assim, dessa maneira, chegamos na modelagem tanto de frequência e severidade. O modelo atuarial para frequência, a gente utilizou a Tweed e também para um momentinho aqui, deixa eu puxar para passar a distribuição correta. A gente removeu os outliers, então, da distribuição nessa ideia também de, enfim, remover as variáveis que estavam puxando a estimativa para cima. Acho que podemos seguir. A escolha do modelo binomial negativo foi por conta da superdispersão dos dados. Então, a Poisson assume a variância igual à média, o que é inadequado para os dados reais de sinistros. Então, por isso que foi utilizado o modelo binomial negativo. E foi utilizada a insorização, que no caso é nada mais que a remoção de outliers. Então, dados muito extremos foram removidos também do modelo com base naquela premissa de da gente ter um modelo bem fechado para ter o menor número de variáveis e as variáveis com o maior padrão possível dentro dos dados. Oi, gente, tudo bem? Vou falar um pouquinho dos gráficos dos resultados. Aqui a gente tem os gráficos de diagnóstico dos modelos de severidade e de frequência. Ali na esquerda a gente tem os quatro gráficos de diagnóstico da severidade ajustada com a distribuição gaussiana inversa. O primeiro, de resíduos versus valores ajustados, mostra que os resíduos estão bem distribuídos perto do zero, que mostra que o modelo não tem um viés sistemático, né? O gráfico ao lado QQ confirma que os resíduos seguem bem próximos ali da distribuição que a gente esperava, que valida a escolha da Gaussiana inversa para representar o custo médio dos sinistros. Ali embaixo, Scale Location mostra os resíduos de forma mais homogênea, né, reforçando que o modelo tem estabilidade. Depois, no gráfico de resíduos versus leverage, mostra
alguns pontos altos, que são os sinistros de valores mais altos, né? Esses casos fizeram a gente usar um capping, que limita os valores mais extremos e torna o modelo melhor para a gente usar. Agora, ali na direita, o gráfico de cima mostra o diagnóstico do modelo de frequência, ajustado com a binomial negativa. A gente escolheu esse modelo porque os dados tinham dispersão muito grande, né? Que nem o Wader falou, por isso que a gente não usou o Poisson tradicional. Embaixo tem a distribuição do prêmio puro, faz multiplicando a frequência pela severidade prevista. Dá para ver que depois ali dos tratamentos dos outliers, a distribuição ficou mais concentrada e com amplitude um pouquinho menor, mostrando ali para a gente um modelo mais estável. Pode passar o slide. Aqui a gente compara a calibração, né, dos três modelos que a gente testou. Cada gráfico mostra para a gente a relação entre o custo médio que a gente viu e o custo médio previsto nos DCIs diferentes de risco. No primeiro, sem capping, o modelo superestima os custos nos DCIs mais altos. Os valores previstos ficaram um pouquinho acima dos vistos, principalmente ali no último DCI. No segundo gráfico da direita, com capping, a discrepância quase some. O modelo passa a acompanhar muito mais os valores reais, né, que mostra a calibração mais precisa e por isso que a gente selecionou esse. Já embaixo, no terceiro, tem o Twilio, com desempenho consistente, mas um pouco menos preciso do que com o capping. Pode passar o slide. E por fim, a gente tem aqui a relação do valor do prêmio com a quantidade de apólices. Isso mostra o impacto dos principais fatores de risco sobre o nosso prêmio final. A gente acredita que o modelo conseguiu pegar bem ali os comportamentos de risco e de prevenção, que nos deixou propor um valor diferente para cada perfil, deixando ali o produto da Sigma mais justo. E na direita ali a gente tem um QR Code que dá acesso a um documento mais completinho da nossa análise, com os códigos em R para quem tiver interesse em olhar com mais detalhes. Complementando, foi gerado um Markdown, e aí nele está o código que a gente utilizou e todos os resultados estatísticos do teste e as razões mais detalhadas dentro do código estão aí nesse QR Code. Mas é bem complexo explicar para uma pessoa não técnica esses tantos de dados que a gente apresentou anteriormente. Então, nós resolvemos fazer uma breve explicação do motivo do prêmio puro, que ele nada mais é do que uma coparticipação do cliente para para cobrir o sinistro em caso de ocorrência. Então, ele será administrado onde pessoas com mais ou menos risco vão colaborar mais ou menos. E usando um exemplo prático, um condomínio com uma boa manutenção terá menos riscos de ter um incêndio causado por eletricidade do que um mesmo sem manutenção. E isso a gente sempre preza muito pela transparência do porquê que cada questão é cobrada dentro do prêmio. E essa mesma transparência, ela vai colaborar com a empresa Sigma a fazer a aquisição de novos clientes para a carteira. Mas é importante ressaltar a, bom, é importante ressaltar a necessidade de manter clientes antigos da carteira para reduzir os custos de aquisição comerciais, que são custos que não existem praticamente em renovações. Então, a estrutura dos custos operacionais, ela foi calculada em cima do prêmio puro, né? A gente usou como denominador 1 menos as principais despesas calculadas com base em conhecimento de mercado mesmo, e aí a gente utilizou ali no denominador despesa administrativa, margem de lucro esperada, agenciamento e corretagem. E, após fazer essa divisão, a gente somou os custos de marketing para obter o prêmio comercial.
E aí os valores utilizados foram 15% para DA, 9% para margem de lucro, 5% para agenciamento e 6% para corretagem. Isso totalizaria 35% que seriam colocados dentro do valor do prêmio antes da adição do custo de marketing, que a gente estimou ali um investimento de 15 mil. Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouquinho das nossas ideias para a melhoria dos dados e previsão da sinistralidade. Para diminuir os casos de sinistro e mitigar os danos, nós temos algumas sugestões de ações de controle de risco, prevenção e coleta de dados, para que a gente tenha uma previsão mais precisa. A modelagem não pode tratar todas as localizações de forma homogênea. Para isso é necessário a gente criar regiões de risco conforme o CEP para entender os eventos que costumam ocorrer naquela região. Sejam eventos catastróficos ou riscos ocorridos pela vizinhança, como roubos, por exemplo. Propomos também uma avaliação estrutural do imóvel no início do contrato para verificar a integridade da construção e instalações. Exigir inspeções semestrais dos extintores para garantir que estão dentro do prazo de validade e parceria com cursos de brigadistas, pagos de forma independente pelos segurados, para que os moradores saibam as melhores ações para tomar nesses momentos. Assim, os custos causados pelos incêndios serão menores e descontos vão poder ser repassados para os segurados. A realização de revisões técnicas no início do período de contrato para identificar fiações antigas ou sobrecargas que possam causar incêndio ou curto-circuito, que é a principal causa de incêndios domésticos. A comprovação de uma instalação segura vai reduzir a frequência de sinistros relacionados ao fogo. Esses pontos permitem que a gente tenha uma modelagem mais precisa dos dados, uma diminuição na frequência do sinistro e, com isso, poder fazer a revisão do prêmio com base no bônus-malus. Uma estratégia que a gente decidiu adotar para a fidelização dos clientes é a distribuição de números da sorte por meio de títulos de capitalização da modalidade de incentivo. A ideia é que, na contratação de seguros a partir de 1 ano, o segurado receba, a partir do 3º mês, a chance de participar em sorteios que ocorrerão de forma mensal. E ele também vai receber um número extra a cada indicação de novo segurado que fechar o contrato com a gente. E aí, a ideia, né, o que foi calculado, é o pagamento de um prêmio líquido no valor de R$1.000, que foi estimado o valor da média, né, dos aluguéis de dormitórios estudantis, e aí, utilizando cálculo para investimento, né, seria ali em torno de 3.137,41, só que o título de capitalização, ele tem o resgate após 60 dias, né? Então, descontando o valor resgatado, o investimento efetivo seria de 1.800 aproximadamente a cada mês para a realização dos sorteios. Eu vou trazer rapidamente também uma informação relacionada aos nossos resultados, com as variáveis significativas que a gente teve. Então, quem morava com 2 ou mais inquilinos teve um impacto de 114% na frequência e 109% na severidade, impactando bastante no prêmio puro total. Teve um impacto de mais de 200% no prêmio puro total quem morava com 2 ou mais pessoas. Quem morava longe, então era um comportamento que já se esperava, teve um impacto de 50% na frequência e na severidade de 120%. E um dado que a gente achou curioso é que quem estava cursando pós-graduação tinha um impacto de menos 24% na frequência, ou seja, alunos de pós-graduação do campus tinham menos frequência, mas a severidade era mais alta. Então, a severidade média era 120% maior. E, por fim, foi uma outra variável significativa foi o extintor de incêndio, no qual quem possuía extintor de incêndio tinha um impacto de menos 40% na severidade total. Agradecemos a atenção e estamos abertos a perguntas. Muito bem, obrigado, pessoal, pela apresentação. Vou passar a palavra para as juízes para elas fazerem umas perguntas para vocês.
Parabéns, pessoal. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Eu gostei das ideias que vocês trouxeram. E eu queria tirar uma dúvida. Vocês falaram que usaram frequência e severidade. Então, vocês fizeram um modelo para frequência e outro modelo para severidade, é isso? Exato. Tá. E vocês usaram binomial negativo para frequência e qual para severidade? Se eu entendi certo, talvez eu entendi errado. Para severidade foi utilizado a gama. Perdão, para severidade foi utilizado o modelo gaussiano inverso. Tá, A Gaussiano gente inverso. utilizou outras distribuições durante a testagem dos dados e após testar diversas distribuições, a gente comparou a IC entre elas. E a que obteve os melhores resultados foram as escolhidas tanto para o modelo de severidade quanto para o modelo de frequência. Tá, entendi. E quais métricas vocês usaram para avaliar que é o Gaussiano inverso ou o binomial negativo foram as distribuições que vocês queriam usar? A gente utilizou o critério de informação de Akaike, que é um teste estatístico para comparar os modelos de distribuição de probabilidade. Os que obtiveram os melhores números foram as escolhidas. Faz sentido. E vocês fizeram algo que realmente a gente usa o Ike no dia a dia, tá? Eu acho uma critéria boa para usar. Vocês fizeram uma divisão entre dados de treinamento e dados de validação? Ou fizeram tudo só numa base de dados? Ou... A gente trabalhou com a base de dados que enfim, foi nos fornecida durante a competição. Então, os testes estatísticos foram utilizados os dados disponíveis dentro daquela população. Tá bom, obrigada. Pessoal, parabéns pela apresentação. Gostei bastante também, gostei da criatividade com relação ao engajamento, né, para o futuro, né? E eu queria só que vocês falassem um pouquinho, se vocês tiveram, vocês até comentaram uma curiosidade sobre a variável, né, da pós-graduação. Teve alguma outra variável no modelo que vocês acharam que tinha um comportamento diferente do que vocês esperavam? Como que vocês avaliaram essa questão das variáveis? A variável sexo não foi estatisticamente significante, então não houve diferença de comportamento entre os alunos do campus, tanto do sexo masculino quanto do feminino. Isso a gente acabou achando um pouco curioso, porque muitos seguros levam essa variável como um fator. Então, era um resultado, enfim, que dentro daquela população não se mostrou estatisticamente significante. Algumas a gente já esperava, como, por exemplo, a do extintor de incêndio. Então, quem possuía extintor de incêndio, a severidade dos sinistros era menor. Então, alguns comportamentos obteve-se um resultado que a gente sabe que acontece na realidade, mas outros, como a sinistralidade da pós-graduação, foi curioso. E como é que vocês decidiram que o modelo estava pronto para ser entregue? Teve algum critério que vocês usaram para isso? Como vocês decidiram que o modelo era o modelo final? Foi com base, além das análises, né, que foram feitas, com base também em questões literárias que a gente encontrou a forma que era mais aplicada, assim. Então, foi questão literatura mesmo. O Fimardes nos auxiliou bastante nesse ponto, mas acredito também que o processo ali de seleção das variáveis, como ele a gente foi criando um funil de variáveis, então fomos removendo os outliers, removemos as que não eram significativamente
estatisticamente significantes. Após isso, a gente testou as distribuições de probabilidade, a gente chegou na conclusão que os modelos eram os melhores com os dados que a gente tinha. Perfeito. Obrigada. Minha vez. Parabéns, pessoal, aí pela apresentação. Eu achei muito legal, porque além da parte técnica, vocês trouxeram um pouquinho de estratégia de negócio, né? Vocês foram para o que seria um prêmio de comercial, vocês falaram um pouquinho sobre o sistema de bonificação, até propuseram uma parte de capitalização também para ter atrativo de carteira, mostraram o impacto também ali na estratificação que vocês fizeram. Achei isso de fato muito legal, parabéns, tá? Eu fiquei ainda com um pouquinho de dúvida numa questão que a Celeste levantou e acho que vai um pouco em linha com o que a Isa perguntou agora no final, sobre essa questão de decidir que o modelo está pronto, né? Porque eu não entendi na resposta que vocês deram para ela, se quando vocês utilizaram essa base de dados, vocês usaram a base toda para, enfim, testar todas as distribuições e chegar nas escolhas de vocês ali, ou se vocês segregaram um pouco dessa base entre quais os dados vocês usavam para fitar essas distribuições e quais vocês usavam para testar as distribuições que estavam ali, como foi feito esse teste da distribuição. E uma outra dúvida que eu fiquei nessa questão, que eu achei bem legal também de segregar o modelo de frequência do modelo de severidade, é como é que foi feito esse modelo de severidade com essa questão que vocês fizeram de tirar outlier de base e tal. A gente trabalhou com toda a base, então a gente não fez um pré-filtro na base para não ocorrer algum viés na hora de tratar os dados. Posterior a isso, a gente foi removendo as variáveis que afetavam ou não o modelo. Então, a gente removeu outliers, então dados que tanto de sinistros muito altos ou pessoas com comportamento de sinistralidade muito alto acabavam penalizando a nossa população. Então, para isso não afetar o nosso modelo, esses dados foram sendo removidos. Então, dá para dizer que a gente foi filtrando, assim, a gente pegou a base pura, todos os dados, e a partir disso a gente foi fazendo seleções com as variáveis para ir testando quem poderia se manter ali, quem nos ajudava a prever tanto a sinistralidade quanto a frequência. Entendi. Para definir o que era um sinistro severo. Estou entendendo que posso estar entendendo errado, tá, gente? Mas eu entendi que vocês estão considerando que existem sinistros severos e os outliers seriam maiores do que esses sinistros severos. Exato. Tem alguma métrica ou algum método para vocês definirem quem é esse outlier e por que não esse outlier é um sinistro de severidade? Foi com base nos plots que a gente utilizou. Então, a partir dali, a gente já teve uma informação mais visual de quais seriam os outliers dentro daquela população. E também a gente fez os testes para checar se de fato era um outlier ou se o valor estava dentro da média. Então, valores que passavam muito além da nossa distribuição, a gente utilizou esse parâmetro para removê-los. Tá bem. Então, a gente utilizou porque, por exemplo, se houvessem muitos dados acima da média, eles não eram outliers. Então, a gente pegou poucos dados que estavam acima da média e, a partir disso, a gente fez um recorte para ter uma distribuição mais que se adequasse melhor aos nossos dados. Tá bem. Obrigada, Alexandre.